Sua visão se torna clara quando você olha para dentro do coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essas palavras de Carl Jung não foram escritas para serem apenas mais uma bela citação em sua rede social. Elas foram escritas para pessoas como você, que estão neste exato momento sentindo que algo dentro já decidiu, mas ainda assim não conseguem agir. Você sabe exatamente do que estou falando. É aquela sensação sufocante de conhecer o caminho, de sentir em suas entranhas qual é a decisão certa, mas estar completamente paralisado pelo barulho ensurdecedor do medo. É como se sua alma estivesse gritando uma resposta clara, mas você escolhesse ouvir apenas os sussurros duvidosos da ansiedade. Você já passou por isso antes, talvez seja agora, neste momento, enquanto ouve essas palavras. Aquela decisão, que você sabe que precisa tomar, mas continue adiando. Aquela mudança que sua intuição já aprovou, mas sua mente racional insiste em questionar. É interessante como somos capazes de sentir tanta certeza interior e, ao mesmo tempo, tanta paralisia externa. Jung chamava isso de conflito entre o self verdadeiro e a persona que criamos para agradar o mundo. Mas hoje você vai entender algo revolucionário. Sua alma já votou. Ela já escolheu. O problema não é falta de direção. É excesso de interferência. Imagine. Por um momento que você é um músico virtuoso que conhece perfeitamente a melodia a ser tocada. Suas mãos sabem cada nota. Seus dedos conhecem cada movimento. Mas enquanto você tenta tocar, há uma multidão gritando ao seu redor. Cada pessoa dando uma opinião diferente sobre qual música deveria ser tocada. O resultado? Você fica paralisado, incapaz de executar a bela melodia que tanto quer compartilhar com o mundo. Isso é exatamente o que acontece quando nos desconectamos de nossa sabedoria interior. Não é que não sabemos o que fazer, é que perdemos a capacidade de ouvir nossa própria música em meio ao caos externo. A dor que você sente quando ignora sua intuição não é acidental. Jung descobriu que essa dor é na verdade um mecanismo de proteção da alma. É como se sua psique estivesse constantemente enviando sinais, tentando chamar sua atenção para o caminho que você já conhece, mas insiste em evitar. Cada vez que você escolhe o seguro, ao invés do certo, cada vez que opta pelo esperado, ao invés do autêntico, uma parte de você morre um pouco. E você sente essa morte. Ela se manifesta como ansiedade constante, como uma sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, como um vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Mas aqui está a verdade libertadora que Jung descobriu. Após décadas estudando a mente humana, você não está perdido. Você nunca esteve. Sua alma é como um GPS interno sempre funcionando. O problema é que você aprendeu a dirigir com o som desligado, tentando adivinhar o caminho através da poluição visual das expectativas alheias. Você já notou como algumas decisões fluem naturalmente, enquanto outras parecem requer uma força hercúlea apenas para dar o primeiro passo? Isso não é coincidência. Quando algo flui, é porque está alinhado com sua verdadeira natureza. Quando algo requer luta constante, geralmente é porque você está forçando um caminho que não é seu. O grande engano que nossa sociedade nos ensinou é que dúvida significa sabedoria e que hesitação significa prudência. Jung provou exatamente o contrário. Ele mostrou que, na maioria das vezes, nossas dúvidas são criações do ego tentando manter o controle, e nossas hesitações são simplesmente medo disfarçado de racionalidade. Quantas oportunidades já passaram enquanto você ponderava sobre algo que sua intuição já havia aprovado? Quantos caminhos você deixou de explorar porque sua mente ficou elaborando cenários catastróficos sobre o que poderia dar errado? A tragédia não é que você não sabe o que fazer. A tragédia é que você sabe, mas escolhe não acreditar no que sabe. É como ter uma bússola perfeita, mas insistir em pedir direções para estranhos que nunca estiveram onde você precisa ir. Sua alma já fez a escolha. Ela fez essa escolha antes mesmo de você perceber que havia uma decisão a ser tomada. Mas o medo criou tanto barulho que você não consegue mais ouvir os sussurros da certeza interior. Jung nos ensinou que existe uma diferença fundamental entre o medo genuíno e a ansiedade fabricada. O medo genuíno é aquele que nos protege de perigos reais.
É o medo que faz você parar antes de atravessar uma rua movimentada ou que faz você treinar antes de uma apresentação importante. Mas a ansiedade fabricada é diferente. É aquela voz que te diz que você não é bom o suficiente, que você não merece o que deseja, que as pessoas vão te julgar, que você vai falhar miseravelmente. Essa voz não vem da sua alma. Ela vem do condicionamento social, das experiências passadas, dos medos que você absorveu dos outros ao longo da vida. Quantas vezes você já sentiu sua alma puxando você em uma direção, mas sua mente racional criou 1001 razões pelas quais aquilo era impossível? Quantas vezes você teve uma ideia brilhante, um insight poderoso, uma inspiração genuína, mas imediatamente começou a questionar, a duvidar, a procurar evidências de por que aquilo não daria certo? Jung chamava isso de sabotagem do ego. O ego, em sua tentativa de nos proteger, acaba nos aprisionando em uma zona de mediocridade que é familiar, mas sufocante. A alma tem uma linguagem própria, e ela não fala através de planilhas ou análises de risco. Ela fala através de sensações, intuições, sincronicidades, sonhos. Jung dedicou sua vida inteira estudando essa linguagem secreta que todos possuímos, mas poucos aprenderam a decifrar. Quando algo ressoa profundamente com você, quando algo faz seu coração acelerar de empolgação genuína, quando algo desperta uma energia que você nem sabia que existia, isso é sua alma falando. Mas nós fomos educados a desconfiar dessas sensações, a classificá-las como irracionais, imprudentes, fantasiosas. Pense em uma criança pequena. Você já notou como elas sabem instintivamente do que gostam e do que não gostam? Como expressam suas vontades sem hesitação? Elas ainda não aprenderam a questionar cada impulso, a filtrar cada desejo através do crivo do o que os outros vão pensar. A criança que existe dentro de você ainda sabe exatamente o que você quer. O problema é que você construiu muros tão altos ao redor dela que sua voz mal chega até sua consciência. Jung descobriu que o inconsciente não é um depósito de lixo psicológico, como muitos acreditavam antes dele. É, na verdade, uma fonte de sabedoria, criatividade e direção. É como um oceano profundo de conhecimento que está constantemente tentando se comunicar conosco através de símbolos, sensações e intuições. Quando você tem aqueles momentos de eureka, quando uma solução surge do nada, quando você simplesmente sabe que algo é certo, isso é seu inconsciente compartilhando sua sabedoria com você. Mas vivemos em uma era de barulho constante. Nossos celulares vibram incessantemente. Nossas redes sociais nos bombardeiam com opiniões alheias. Nossa mente está sempre ocupada com tarefas, preocupações, planejamentos. Como você pode ouvir os sussurros da sua alma em meio a esse caos? Jung dizia que a primeira etapa para reconectar com nossa sabedoria interior é criar espaços de silêncio. Não estou falando de meditação complicada ou práticas esotéricas. Estou falando de momentos simples onde você permite que sua mente descanse e sua alma fale. O medo tem uma função importante na nossa vida, mas ele não deveria ser o CEO das nossas decisões. Jung ensinou que quando enfrentamos nossos medos, ao invés de fugir deles, descobrimos que a maioria deles é como sombras na parede, ameaçadoras na escuridão, mas inofensivas quando iluminadas. O que você realmente tem medo? De fracassar? De ser julgado? De descobrir que é capaz de muito mais do que imaginava? Às vezes o maior medo não é o fracasso, mas o sucesso. Porque o sucesso nos obriga a expandir nossa identidade, a sair da caixa confortável onde nos colocaram. Sua alma já decidiu, mas ela precisa da sua permissão para agir. É como se houvesse um contrato não assinado entre você e sua verdadeira natureza. Você pode continuar adiando essa assinatura, criando desculpas, buscando mais evidências ou sinais. Ou você pode reconhecer que os sinais já chegaram, que as evidências já foram apresentadas, que a única coisa que falta é sua coragem para honrar o que sua alma já aprovou. Jung percebeu que quando estamos alinhados com nossa verdadeira natureza, a vida flui de forma quase mágica. As oportunidades certas aparecem no momento certo. As pessoas certas cruzam nosso caminho. Os recursos necessários se manifestam. Não é que os problemas desaparecem.
mas eles se tornam desafios navegáveis ao invés de obstáculos intransponíveis. Isso acontece porque você está remando na mesma direção que a correnteza da vida, ao invés de lutar contra ela. A questão não é eliminar o medo. A questão é aprender a dançar com ele. Jung ensinou que o medo e a coragem não são opostos. São parceiros de dança. Você pode sentir medo e ainda assim agir. Você pode ter dúvidas e ainda assim dar o próximo passo. A coragem não é a ausência do medo, é a decisão de ouvir uma voz mais profunda que o medo. O inconsciente é como um sábio ancião que vive dentro de você, sempre oferecendo conselhos através de uma linguagem que você precisa aprender a decifrar. Jung descobriu que nossos sonhos não são apenas processamento aleatório de informações, mas mensagens codificadas da nossa sabedoria interior. Eles nos mostram o que nossa mente consciente não consegue ver. Mas você não precisa ser um especialista em interpretação de sonhos para acessar essa sabedoria. Muitas vezes, a resposta que você procura chega através de sincronicidades. Aqueles momentos aparentemente casuais, onde você escuta exatamente o que precisa ouvir no momento certo. Jung chamava essas coincidências significativas de sincronicidades, e acreditava que elas eram a forma do universo confirmar que estamos no caminho certo. Você já viveu isso? Estar pensando intensamente em uma questão e de repente ouvir uma música, ler uma frase ou ter uma conversa que ilumina exatamente o que você precisava compreender? Essas não são coincidências. São confirmações de que sua alma está se comunicando com você através da realidade. Mas o maior obstáculo para ouvir nossa voz interior não é o medo, é o ruído constante das expectativas externas. Desde pequenos, somos treinados a buscar aprovação, a nos conformar, a seguir scripts pré-escritos sobre como devemos viver. Desenvolvemos o que Jung chamava de persona, uma máscara que usamos para agradar o mundo. O problema é que essa máscara pode se tornar tão importante para nós que esquecemos quem realmente somos por trás dela. Quantas decisões você já tomou não porque queria, mas porque achou que era esperado? Quantas vezes disse sim quando sua alma gritava não? Quantas oportunidades perdeu porque não era respeitável ou não era prático? Jung mostrou que esse desalinhamento entre quem realmente somos e quem fingimos ser é a fonte de muito sofrimento psicológico. É como tentar usar roupas alguns números menores. Pode até funcionar por um tempo, mas eventualmente vai doer tanto que você não terá escolha se não liberar esse constrangimento. A boa notícia é que sua alma é incorruptível. Por mais que você tente silenciá-la, por mais que você tente convencê-la a aceitar um caminho que não é o seu, ela continua lá, intacta, esperando pacientemente para ser ouvida. É como uma fonte cristalina sob camadas de sedimento, sempre pura, sempre pronta para jorrar água fresca, assim que você remove os entulhos que se acumularam sobre ela. Jung desenvolveu uma técnica poderosa chamada imaginação ativa, onde conversamos diretamente com as diferentes partes da nossa psique. Você pode fazer isso de forma simples. Quando sentir medo, ao invés de tentar suprimi-lo, sente-se com ele. Pergunte: o que você está tentando me proteger? Qual é o seu medo real? Muitas vezes descobrirá que o medo não é da situação em si, mas de algo muito mais profundo. Medo do abandono, do julgamento, da própria grandeza. O que você descobre quando faz isso é surpreendente. O medo raramente é sobre o presente. Ele é quase sempre sobre o passado projetado no futuro. É uma criança ferida dentro de você, tentando evitar que você viva uma dor antiga novamente. Mas aqui está o que Jung descobriu. Quando você conversa com essa criança ferida, quando a escuta com compaixão ao invés de julgamento, ela frequentemente se acalma e permite que você siga em frente. Sua alma não fala apenas através de grandes revelações dramáticas. Ela sussurra através de pequenos sinais constantes. Aquele trabalho que drena sua energia pode estar te dizendo algo importante sobre sua vocação verdadeira. Aquele relacionamento que requer esforço excessivo pode estar sinalizando que você merece uma conexão mais fluida. Aquele sonho que você descartou como impossível pode ser exatamente o que sua alma está pedindo para você considerar seriamente.
Jung percebeu que cada pessoa tem o que ele chamava de mandala pessoal, um padrão único de talentos, paixões e propósitos que forma sua identidade autêntica. Quando você vive de acordo com essa mandala, a vida ganha significado, energia e direção. Quando vive contra ela, tudo parece forçado, difícil, sem sentido. A questão não é descobrir qual é sua mandala. Você já a conhece intuitivamente. A questão é dar permissão para vivê-la plenamente. Muitas pessoas passam décadas procurando sua paixão, ou propósito, como se fossem tesouros enterrados, que precisam ser descobertos através de escavação intelectual. Mas Jung mostrou que nossa paixão e propósito não estão escondidos. Estão sendo ativamente ignorados porque nos ensinaram que são irrelevantes, impraticáveis ou imaduros. Você provavelmente já sabe o que a faz sentir-se vivo. O problema não é falta de conhecimento, é falta de permissão. A sociedade nos treina para buscar segurança acima de tudo. Mas Jung descobriu que a verdadeira segurança não vem de garantias externas, vem do alinhamento interno. Quando você está vivendo sua verdade, quando está em sintonia com sua natureza autêntica, você desenvolve uma força interior que nenhuma circunstância externa pode derrubar. Isso não significa que a vida fica sem desafios, mas significa que você enfrenta esses desafios a partir de um lugar de integridade e poder pessoal. A alma não precisa de motivação externa. Ela tem seu próprio motor interno. Quando você se alinha com ela, não precisa se forçar a agir. A ação surge naturalmente. É a diferença entre empurrar uma pedra montanha acima e surfar uma onda. Ambos requerem habilidade, mas um é luta constante enquanto o outro é fluxo dirigido. Existe um fenômeno interessante que Jung observou em seus pacientes. Ele percebeu que quando finalmente decidiam agir de acordo com sua verdadeira natureza, o universo parecia conspirar a favor deles. Portas que estavam fechadas há anos de repente se abriam. Oportunidades surgiam do nada. Pessoas certas apareciam no momento certo. Não era magia ou pensamento positivo superficial. Era algo muito mais profundo. Quando você se alinha com sua verdadeira essência, você automaticamente entra em sintonia com as correntes invisíveis da vida, que estão sempre fluindo em direção ao crescimento e expansão. Mas vamos falar sobre algo que poucos ousam mencionar: o medo do próprio poder. Jung descobriu que muitas vezes, o que mais nos assusta não é o fracasso, mas o sucesso. É descobrir que somos capazes de muito mais do que imaginávamos. É a responsabilidade que vem com reconhecer nossa própria grandeza. Quantas vezes você já se sabotou no último momento antes de uma conquista importante? Quantas vezes criou obstáculos desnecessários quando tudo estava fluindo perfeitamente? Esse medo do próprio poder é ancestral. Vem de uma época onde se destacar do grupo significava perigo. Mas hoje, se esconder é que representa o verdadeiro perigo. O perigo de desperdiçar sua vida inteira, vivendo como uma versão diminuída de quem você realmente é. Jung ensinou que nosso maior medo não deveria ser falhar, mas chegar ao fim da vida e perceber que nunca realmente tentamos. Nunca permitimos que nossa alma falasse através de nossas ações. A transformação não acontece de uma vez. Jung comparava o processo de individuação, tornar-se quem realmente somos, a uma espiral ascendente. Passamos pelos mesmos temas repetidamente, mas a cada volta estamos um pouco mais sábios, um pouco mais próximos da nossa verdade. Cada vez que você escolhe ouvir sua alma ao invés do medo, mesmo que seja uma escolha pequena, você fortalece essa conexão interior. É como exercitar um músculo. Quanto mais usa, mais forte fica. E aqui está uma verdade que vai mudar sua perspectiva. Você não precisa ter todas as respostas antes de agir. A alma não opera como um mapa detalhado que mostra cada curva do caminho. Ela opera como uma bússola que sempre aponta na direção certa. Tudo o que você precisa é dar o próximo passo. Jung descobriu que quando damos um passo em direção ao nosso chamado interior, o próximo passo se revela automaticamente. É como acender velas no escuro. Você só precisa enxergar até onde a próxima vela te levará. Muitas pessoas esperam por garantias, por sinais inequívocos, por condições perfeitas. Mas Jung ensinou que essas são estratégias do ego para manter o controle. A alma prefere a fé à certeza.
A experiência, a análise. A ação, a contemplação infinita. Quantas oportunidades você perdeu enquanto esperava por condições ideais? Quantos sonhos morreram na sala de espera da preparação perfeita? Existe uma diferença sutil, mas crucial entre intuição e impulso. O impulso é reativo, emocional, geralmente baseado no ego. A intuição é receptiva, sábia, vem de um lugar mais profundo. Jung ensinou métodos para distinguir entre os dois. A intuição tem uma qualidade de certeza tranquila, mesmo quando o que sugere parece desafiador. O impulso tem uma energia frenética, urgente, muitas vezes seguida de arrependimento. Quando você cultiva essa distinção, suas decisões se tornam mais alinhadas e eficazes. O processo de ouvir sua alma não é sempre confortável. Às vezes, ela nos pede para deixar pessoas, situações ou identidades que já não servem mais para nosso crescimento. Isso pode ser doloroso. Jung reconhecia que o crescimento psicológico muitas vezes envolve períodos de desorientação, onde o velho eu está morrendo, mas o novo ainda não nasceu completamente. É como a borboleta dentro do casulo, um período necessário de dissolução antes da transformação. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você resiste a essas transições naturais, mais dolorosas elas se tornam. Quanto mais se agarra ao que já não serve, mais energia desperdiça. Jung ensinou que a vida tem uma inteligência própria que está constantemente nos empurrando em direção ao crescimento. Podemos colaborar com essa inteligência ou lutar contra ela, mas ela sempre vence no final. A questão é, você quer ser um obstáculo ou um colaborador da sua própria evolução? Sua alma já escolheu. Não porque é terca ou impaciente, mas porque tem uma perspectiva mais ampla que sua mente consciente. Ela vê conexões que você não vê. Percebe possibilidades que escapam à sua análise racional. É como estar no topo de uma montanha versus estar no vale. Do topo você enxerga todo o terreno, enquanto do vale você só vê o que está imediatamente à sua frente. Jung descobriu que existem arquétipos universais, padrões primordiais da experiência humana, que residem no inconsciente coletivo. Um desses arquétipos é o do herói, que representa a nossa jornada de crescimento e autoconhecimento. Toda vez que você ouve sua alma e age de acordo, está encarnando o arquétipo do herói. Não precisa salvar o mundo para ser heróico. Só precisa ter coragem suficiente para ser autêntico em um mundo que constantemente pressiona para a conformidade. O medo vai sempre estar presente. Jung nunca prometeu que ele desapareceria. O que ele ensinou é que podemos mudar nossa relação com o medo. Ao invés de ser um tirano que controla nossas vidas, ele pode se tornar um conselheiro cauteloso. Você pode sentir medo e ainda assim agir. Pode ter dúvidas e ainda assim confiar. Pode estar inseguro sobre os detalhes e ainda assim ter certeza sobre a direção geral. Existe um momento poderoso que Jung descreveu como o confronto com a sombra. Não é apenas enfrentar nossos medos, mas reconhecer as partes de nós mesmos que rejeitamos ou negamos. Nossos potenciais não realizados. Nossos talentos escondidos. Nossa grandeza reprimida. Muitas vezes o que mais rejeitamos em nós mesmos é justamente o que nossa alma mais deseja expressar. Você pode estar rejeitando sua criatividade porque associa com ser imprático. Pode estar negando sua sensibilidade porque aprendeu que é fraqueza. Pode estar escondendo sua liderança natural porque tem medo de incomodar os outros. Jung descobriu que integrar nossa sombra não significa se tornar irresponsável ou egocêntrico. Significa reconhecer e aceitar todas as facetas do nosso ser, incluindo aquelas que foram julgadas como inadequadas pela sociedade ou família. Quando você integra sua sombra, quando abraça todos os aspectos de quem você é, algo mágico acontece. Você para de projetar nos outros o que não aceita em si mesmo. Para de culpar as circunstâncias por suas escolhas. Para de esperar que o mundo mude para você finalmente se sentir seguro para ser você mesmo. A alma tem uma qualidade atemporal. Ela não vive na ansiedade do futuro, nem na nostalgia do passado. Ela existe no eterno agora. Quando você está realmente conectado com ela, o tempo parece se expandir.
Você entra naquele estado que alguns chamam de fluxo, onde tudo flui, naturalmente, onde você está completamente presente, onde a ação surge sem esforço. Jung chamava isso de estar em sintonia com o self, não o ego pequeno que constantemente compara e julga, mas o self maior que simplesmente é. Muitas pessoas confundem seguir a alma com ser impulsivo ou irresponsável. Mas Jung mostrou que a verdadeira sabedoria interior leva em conta tanto o individual quanto o coletivo, tanto o presente quanto o futuro. Ela não pede para você abandonar suas responsabilidades, mas para assumir a responsabilidade mais fundamental de todas: ser verdadeiro consigo mesmo. Porque quando você é autêntico, quando está alinhado com seu propósito real, você naturalmente contribui para o bem maior de forma muito mais eficaz do que quando está forçando papéis que não lhe cabem. O processo de ouvir a alma requer prática, assim como qualquer habilidade. Jung desenvolveu várias técnicas, mas uma das mais simples é o que ele chamava de atenção ativa. É dedicar momentos do seu dia para genuinamente perguntar: o que eu realmente quero aqui? O que minha alma está sugerindo? Não buscar respostas complexas ou filosóficas, mas simplesmente ouvir o que surge espontaneamente. Muitas vezes as respostas são surpreendentemente simples e claras. Vivemos em uma época onde fomos ensinados a buscar validação externa para tudo. Queremos que outros nos digam se nossa ideia é boa, se nosso sonho é válido, se nossa escolha é sábia. Mas Jung ensinou que a validação mais importante deve vir de dentro. Sua alma não precisa de aprovação para saber o que é certo para você. Ela só precisa de espaço para se expressar e coragem sua para ouvir e agir. Existe uma energia particular que surge quando você está alinhado com seu verdadeiro caminho. Jung notou que os pacientes que seguiam sua vocação autêntica tinham uma vitalidade, uma presença, uma irradiação diferente daqueles que viviam vidas que não lhes pertenciam. Não é que suas vidas ficavam isentas de desafios, mas eles enfrentavam esses desafios com uma força interior que parecia inesgotável. É a diferença entre ser um ator interpretando um papel que odeia versus ser um ator interpretando o papel da sua vida. O interessante sobre seguir a alma é que você não precisa forçar as portas para se abrirem. Quando você está no caminho certo, as portas certas se abrem naturalmente. Isso não significa que você ficará passivo esperando que tudo caia do céu. Significa que suas ações terão um poder e eficácia diferentes quando estão alinhadas com sua verdadeira natureza. É como a diferença entre nadar contra a corrente e nadar com ela. Você ainda precisa nadar, mas o esforço produz muito mais progresso. Jung observou que há momentos na vida quando a alma fala mais alto, geralmente durante transições, crises, ou quando chegamos a pontos cruciais de decisão. Essas não são coincidências. São oportunidades sagradas onde o véu entre o consciente e o inconsciente fica mais fino, onde as mensagens da alma chegam mais claramente. Muitas vezes interpretamos esses momentos como problemas ou complicações, mas Jung os via como chamados para crescer, para evoluir, para nos alinharmos mais profundamente com quem realmente somos. A resistência que você sente para fazer certas mudanças não vem apenas do medo racional. Vem também do que Jung chamava de complexos, conjuntos de emoções, memórias e padrões inconscientes que se formaram ao longo dos anos. Esses complexos funcionam como programas automáticos que nos fazem reagir sempre da mesma forma a certas situações. Mas quando você se torna consciente desses padrões, quando os reconhece sem julgamento, eles começam a perder poder sobre você. A alma opera através de símbolos e metáforas. Por isso os sonhos são tão importantes no trabalho junguiano. Mas os símbolos não aparecem apenas nos sonhos. Eles estão constantemente ao nosso redor na forma de sincronicidades, padrões repetitivos, atrações inexplicáveis. Quando você para de viver apenas na superfície racional da vida e começa a prestar atenção na linguagem simbólica da existência, um mundo inteiro de significado se abre para você.